Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, de autoria do espírito André Luiz, obtido através da psicografia dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós terminamos no nosso último episódio o capítulo 14 e hoje iniciamos o capítulo 15, tratando de vampirismo espiritual. Parasitismo nos reinos inferiores. Comentando as ocorrências da obsessão e do vampirismo no veículo físio-psicossomático, é importante lembrar os fenômenos do parasitismo nos reinos inferiores da natureza. Sem nos reportarmos às simbioses fisiológicas em que micro-organismos se albergam no trato intestinal dos seus hospedadores, apropriando-se-lhes dos sucos nutritivos, mas gerando substâncias úteis à existência dos anfitriões, encontraremos a associação parasitária no domínio dos animais à maneira de uma sociedade na qual uma das partes, quase sempre após insinuar-se com astúcia, criou para si mesma vantagens especiais, com manifesto prejuízo para a outra, que passa em seguida à condição de vítima. Em semelhante desequilíbrio, as vítimas se acomodam por tempo indeterminado à pressão externa dos verdugos. Contudo, em outras eventualidades, sofrem-lhes a intromissão direta na intimidade dos próprios tecidos, em ocupação impertinente que, às vezes, se degenera em conflito destruidor e, na maioria dos casos, se transforma num acordo de tolerância por necessidade de adaptação, perdurando até à morte dos hospedeiros espoliados, chegando mesmo a originar os remanescentes das agregações imensamente demoradas no tempo, interferindo nos princípios da hereditariedade, como raízes do conquistador, a se entranharem nas células que lhes padecem a invasão nos componentes protoplasmáticos, para além da geração em que o consórcio parasitário começa. Em razão disso, apreciando a situação dos parasitas perante os hospedadores, temo-los por ectoparasitas, quando
limitam a própria ação às zonas de superfície, e endoparasitas quando se alojam nas reentrâncias do corpo a que se impõem. Não será lícito esquecer, porém, que toda simbiose exploradora de longo curso, principalmente a que se verifica no campo interno, resulta de adaptação progressiva entre o hospedador e o parasita, os quais, não obstante, reagindo um sobre o outro, lentamente concordam na sociedade em que persistem, sem que o hospedador considere os riscos e perdas a que se expõe, comprometendo não apenas a própria vida, mas a existência da própria espécie. Então vamos lá, vamos tentar entender aqui qual é o pensamento que o André Luiz está tentando colocar aqui. Antes dele entrar na ideia de obsessão e de vampirismo, ele está nos chamando a pensar e a raciocinar com a ideia de parasitismo nos reinos inferiores da natureza. No caso aqui, ele está tratando do parasitismo no reino animal, né? Então ele fala, bom, existem simbioses fisiológicas, né, que a gente conhece, por exemplo, todo mundo já ouviu falar de repor ou recompor ou refazer a sua flora intestinal. O que é a sua flora intestinal? É um conjunto de seres vivos que estão no nosso intestino e que convivem no nosso intestino, gerando substâncias que são úteis à existência dos anfitriões. No caso, quem são os anfitriões somos nós. Quem são os hóspedes? Esses micro-organismos que estão no nosso intestino, né, nas nossas vias digestivas, e que nos auxiliam na digestão dos alimentos. Eles se mantêm vivos naquele ambiente dos nossos intestinos e nos ajudam a nos manter vivos, a absorver os nutrientes dos alimentos, tanto que quando a gente tem algum desarranjo intestinal, o médico te passa aí um flora, alguma coisa para que você recomponha a sua flora intestinal, né? Então, nesse tipo de hospedagem, né, tanto quem é hospedador, né, no caso aqui no nosso corpo, quanto quem é o hóspede, no caso aí os micro-organismos e bactérias benéficas que tem no nosso organismo, se beneficiam dessa associação. Esse é o primeiro detalhe que ele chama a atenção. Aí depois ele entra no segundo detalhe, aonde você tem o parasitismo mesmo. Aí não é essa associação benéfica, né? E por que ele usa o termo parasita? Essa associação parasitária, ela vai, vamos dizer assim, de alguma maneira prejudicar o hospedeiro, né, aquele que é o hospedador, aquele que está recebendo esse indivíduo diferente dele dentro do próprio organismo, do parasita, ou seja, daquele que passa a habitar ali o ambiente. Então, o que a gente tem como parasita? A gente tem ali alguns dos vermes aí que a gente tem, que a gente acaba tomando vermífugo para se livrar deles ou coisa parecida, né? Então, as lombrigas, as taênias, esses são tipos de parasitas que habitam o nosso infectam o nosso organismo, mas que são prejudiciais à nossa saúde. Por que eles são prejudiciais? Porque ao invés de nos ajudar na digestão, eles roubam, eles se alimentam, eles dão preferência, eles tomam a prioridade de alimentação, enfraquecendo o nosso organismo. E aí, nesse tipo de associação, podem haver duas situações. A primeira situação é que tanto o hospedeiro e o parasita ali, né, o hóspede do organismo, se ajustem, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a mesma ideia do
do parasitismo que a gente estava falando, você passa a comer mais para ter mais nutriente para atender tanto o parasita quanto você. Um ajuste nesse sentido que ele está falando, né? E aí você... se a proliferação desse parasita aumenta muito, você não vai conseguir vencer a quantidade de demanda de novos alimentos, e isso pode levar até a morte, que é o que ele diz aqui, que essa associação ela pode levar à morte dos hospedeiros que estão sendo ali sugados nas suas energias, né? E ele fala, né, depois provavelmente ele deve entrar em mais algum detalhe, né, ele fala de que às vezes esses ajustes eles são tão, vamos dizer assim, bem feitos, que apesar de encurtar ou de levar a situação até perdurando, né, durando até a morte do hospedeiro, esses princípios de quem era o hóspede, ou seja, de quem era o parasita, eles se enraizam na hereditariedade daquele que era o hospedeiro. Ou seja, se o hospedeiro tiver uma ninhada, tiver um filho ou filhotes ou coisa parecida, a doença que ele carrega, aquele parasita que ele carrega, pode ser transmitido para o seu herdeiro, para o seu filhote, para o seu filho e assim sucessivamente, porque aquela doença fica enraizada, né, no material genético pela hereditariedade, né? E isso a gente conhece algumas doenças que têm essa característica e que são transmitidas pela hereditariedade para as gerações futuras, né? E isso acontece também no reino animal, né? E aí ele fala, né, que a gente não pode esquecer que nesse campo de simbiose exploradora de longo curso, então o que ele quer dizer? Que às vezes essa simbiose, essa relação parasitária de longo curso, ela dura quase que boa parte do tempo que aquela criatura, ou que aquele animal vive, né? Ela vai se tornando, ela vai se ajustando de forma progressiva entre aquele que é o hospedador e o parasita, e eles vão reagindo um sobre o outro lentamente e acabam por, entre aspas, concordar, né, nessa sociedade que persiste, né, que vai adiante, né, sem que esse que é o hospedador perceba os riscos a que ele se expõe, né, as perdas a que ele se expõe, o que pode comprometer a própria vida e a existência da espécie. O que ele quer dizer com isso? Que algumas situações mais, vamos dizer assim, de longo curso e por mais gerações podem fazer que aquele tipo de espécie animal desapareça, né? Ou que ele se torne, vamos dizer assim, em extinção por conta dessa, vamos dizer assim, contaminação hereditária que aquele parasita vai estabelecendo de uma geração para outra, e aí aquilo vai enfraquecendo ou destituindo os seus descendentes e muitas vezes até criando metamorfoses nessa espécie, o que modifica totalmente a característica dessa espécie. E aí ele vai tratar agora das transformações dos parasitas para que a gente aprofunde esse conhecimento. Vamos lá. Temos assim, na larga escala dos acontecimentos dessa ordem, os parasitas temporários, quais as sanguessugas e quase todos os insetos hematófagos, ou seja, insetos que se alimentam de sangue, que apenas transitoriamente visitam os hospedeiros, os ocasionais ou pseudoparasitas que sistematicamente não são parasitas, mas que vampirizam outros animais quando as situações do ambiente a isso os conduzem. Os permanentes, ou seja, aqueles que permanecem,
permanentes de desenvolvimento direto que dispõem de um hospedador exclusivo e a cuja existência se encontram ajustados por laços indissolúveis, quase todos relacionáveis entre os endoparasitas, os parasitas chamados heteroxênicos, que se fazem adultos em ciclo biológico determinado, contando com um ou mais hospedeiros intermediários, quando se encontram em período larval para atingirem a forma completa no hospedeiro definitivo. Os hiperparasitas, que são parasitas de outros parasitas. Concluindo-se que o parasitismo entre os animais não decorre de uma condição natural, mas sim de uma autêntica adaptação deles a modo particular de comportamento. É justo admitir, se inclinem para novos característicos na espécie. Assim é que o parasita, no regime de adaptação a que se entrega, experimenta mutações de vulto a se lhe exprimirem na forma por reduções ou acentuações orgânicas, compreendendo-se desse modo que o desaparecimento de certos órgãos de locomoção em parasitas fixados e a consequente formação de órgãos necessários à estabilidade em que se harmonizam devem ser analisados como fenômenos inerentes à simbiose injuriante, notando-se nesses seres a facilidade de fecundação e a resistência vital, com a extrema capacidade de encistamento, pela qual segregam recursos protetores e se isolam dos fatores adversos do meio, como o exemplo do que ocorre com o percevejo no leito, que consegue viver mais de 6 meses consecutivos em completo jejum. Continuando a examinar as alterações nos parasitas em atividades, assinalamos muitos plateumintos e anelídeos que, em virtude do parasitismo, perderam os apêndices locomotores, substituindo-os por ventosas ou ganchos. Identificamos a degeneração do aparelho digestivo em vários endoparasitas no campo intestinal e, por vezes, a total extinção desse aparelho, como acontece a muitos cestoides e acantocéfalos que, vivendo de maneira invariável na corrente abundante de sucos nutritivos já elaborados no intestino de seus hospedadores, convertem os órgãos bucais em órgãos de fixação, prescindindo de sistema intestinal próprio, de vez que passam a realizar a nutrição respectiva por osmose, utilizando toda a superfície do corpo. De outras vezes, quando o parasita costuma ingerir grande massa de sangue, demonstra desenvolvimento anormal do intestino médio, que se transforma em bolsa volumosa a funcionar por depósito de reserva, onde a assimilação se opera vagarosa para que esses animais, como sejam as sanguessugas e os mosquitos, se sobreponham a longos jejuns eventuais. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que no reino animal, esses ajustes, né, que a gente está falando vão provocando transformações nas gerações de parasitas, fazendo com que
aparelhos que já estavam, vamos dizer assim, semi-desenvolvidos para uma autonomia própria, se parem de ser usados e de uma geração para outra até desapareçam num processo de atrofia desses aparelhos, porque passa a ser mais produtivo, mais cômodo e mais, vamos dizer assim, apropriado à existência desses parasitas, de que eles continuem parasitas, de que eles não se desloquem de um lugar para outro, de que eles não dependam de outro tipo de alimentação, senão a assimilação por ser hóspede em outro organismo, por depender que um outro organismo faça por eles de maneira melhor e mais apropriada aquilo que eles já conseguem fazer, mas não fazem tão bem. Então eles acabam por exemplo, abdicar de aparelho circulatório, abdicar de aparelho digestivo, abdicar de aparelho motor, né, de pernas e de tentáculos que podem fazê-lo se movimentar, e trocar isso por sistemas de fixação dentro do organismo hospedeiro e continuar num processo de assimilação, até como ele diz aqui, por simbiose, né, faz a absorção pela própria externa, pela própria pele desse parasita. Então, para você entender, é como se fosse um processo de suar invertido, né? O parasita para dentro, por exemplo, de um local onde tem muito nutriente, e ele absorve os nutrientes a partir da sua pele, a partir dos poros e das fixações da sua pele, né? E sem ter um aparelho digestivo próprio, ou seja, ele espera que o organismo, o intestino, o estômago do hospedeiro faça todo o trabalho de destruição, de quebra e de, vamos dizer assim, diminuição química do nutriente de cada alimento até que ele fique absorvível, e na hora que o organismo desse hospedeiro começa a absorver, o parasita absorve primeiro, né? Ele se posiciona numa determinada posição que ele consegue absorver o nutriente antes que o próprio organismo do hospedeiro faça isso. E tudo isso são adaptações e mutações genéticas de gerações em gerações, até que ele se torna, como ele diz aqui, totalmente dependente ao fenômeno de simbiose, né? Totalmente dependente a esse processo parasitário aí, que vai fazer com que, se ele não tiver aquele hospedeiro por perto, ele não vai sobreviver, né? Então ele acaba até sendo encontrado, aquele tipo de parasita, só onde aquele tipo de hospedeiro está por perto ou está no ambiente, né? É isso que o André Luiz explica aqui de forma majestosa, né? E a gente precisa entender esse processo, né? Precisa compreender isso, para depois, na hora que a gente for tratar das simbioses e dos vampirismos espirituais, a gente compreender como é que isso acontece, o que está havendo. É por isso que ele está entrando nesse detalhe, nesse processo de parasitas, para que a gente compreenda como, por exemplo, vai agir um espírito que está na sua forma ovoide, que a gente vai ver mais para frente o que é isso, né? Mas como ele vai se tornar esse tipo de parasita espiritual. Mas isso fica para depois, isso é só para dar pimenta no cérebro de vocês, para vocês ficar pensando o que vem pela frente, e aí quando chegar lá, a gente volta nesse assunto para vocês compreenderem. Por hoje, já que eu apimentei o cérebro de vocês, eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor,
as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.